Graça e paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu quero desejar que neste dia Deus esteja bem pertinho de você, dentro de você, e que você esteja reinando em vida, em perfeita vitória. Mais um vídeo, mais uma oportunidade, estamos aprendendo do Senhor, conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Neste vídeo nós estaremos discutindo uma temática muito importante, principalmente porque é uma temática que no cotidiano há incompreensão distorcida, há compreensão distorcida, há entendimento que precisa ser ampliado, e eu aproveito esse momento para estar ajudando a você a entender melhor sobre a temática dízimo. Mas antes quero dizer a você que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. Então tenha certeza que Deus está do seu lado e que, na verdade, Deus tem recompensa para a sua dedicação, para seu esforço e para o amor que você tem demonstrado para com o nome dele. Tá bom? Então, dízimo. Eu vou tomar como livro de Malaquias 3:10, tá certo? Para intitular esta mensagem, para dar início a essa reflexão, que está escrito lá dessa maneira, que você bem conhece, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Portanto, deixa eu parafrasear aqui dizendo que dízimo sempre foi uma ordenança para Israel. Nunca foi uma ordenança para a igreja do Senhor Jesus. Portanto, temos que avaliar os textos, avaliar o contexto da palavra de Deus, para que possamos entender melhor o que quer dizer Malaquias 3:10, tá certo? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. É necessário observarmos isso. Mas deixa eu pontuar aqui dizendo para os senhores que Jesus, ele nunca mandou a sua igreja dar dízimo. Nunca. Em momento algum você vai encontrar nas cartas paulinas, nas epístolas, Pedro, Paulo, o Senhor Jesus nos evangelhos sinóticos, dizendo que a igreja dele queria fundar, e que foi fundada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que a igreja teria que dar dízimo. Em momento algum, a igreja tem essa obrigação de estar dizimando. Tá ok? Então veja lá. O livro de Malaquias é uma sentença da parte do Senhor contra Israel. É uma sentença da parte do Senhor contra Israel. Malaquias 1, versículo 1, você vai ver isso lá, quando diz assim: peso do Senhor contra Israel, ou sentença do Senhor para Israel. Então, o livro de Malaquias é um livro de sentença e não um livro de prosperidade. Não se engane, quando alguém usa o livro de Malaquias para induzir você, para incentivar você a dar dízimo, está dizendo que você vai ser próspero, vai ser abençoado se você der dízimo, é engano puro. Porque quando você vai meditar no contexto do livro de Malaquias, você vai ver que lá está sentença do Senhor contra os sacerdotes, contra aqueles que deveriam estar administrando corretamente o dízimo para as necessidades legais, e dentro das ordenanças estavam desvirtuando as ofertas. Então, por isso que era um livro de sentença e nunca de prosperidade, tá bom? Então, quero compartilhar com você alguns textos que as denominações usam para poder estar convencendo o cristão, convencendo aquele que é de boa fé, que está dentro das denominações para adorar a Deus, para aprender a verdade, conhecer a verdade, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Muito pelo contrário, dentro das denominações, em vez de ser liberto, você recebe a sobrecarga de ideologias. Não pode, não pode, não pode. Se você der, você é abençoado. Se você não der, você não é abençoado. Então, a situação é difícil. Então, temos alguns textos que eles usam dentro das denominações, dentro dos seus cultos, que é para tentar convencer e induzir você a dar dízimo, tá certo? Então, veja aí alguns textos usados pelas denominações para induzir os crentes a dar dízimo. A coisa é muito séria, tá certo? Vamos lá, Malaquias 3:10, que nós já recitamos aqui como base de início, que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Esse é um dos temas, um dos livros básicos que as
denominações usam para estar tentando convencer você de dar dízimo. E, infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de avaliarmos a ordem cronológica de cada livro, para saber qual foi a data em que foi escrito, também observar para quem foi escrito, quem é o remetente, quem é o destinatário, fazer a conjugação correta do texto e contexto, e por falta dessa aplicação, nós recebemos a mensagem como que devemos trazer dízimo para a casa do tesouro. A ordem era levar para a casa do tesouro, e que não é a sua igreja. E que não é a igreja que está em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, em Maceió, Alagoas, não é o templo onde você congrega. A casa do tesouro estava lá em Jerusalém, no templo em Jerusalém. Observe, no templo em Jerusalém, que foi destruído no ano 70 DC pelo general Tito. Foi destruído. E uma vez que foi destruído aquele templo, lá em Jerusalém, aonde os judeus teriam que levar o dízimo, porque o templo era o lugar escolhido por Deus para que o seu nome fosse glorificado. Então, como o templo foi destruído pelo general Tito no ano 70, então nem os judeus dão dízimo mais. E eu não sei por que você ainda dá dízimo. Eu não sei por que sua igreja ainda tenta lhe convencer, incentivar ou manipular a você dar dízimo. Porque nem os próprios judeus que recebeu a ordenança para dar dízimo, eles não fazem mais isso. Porque o lugar que Deus havia escolhido foi destruído no ano 70. Então, Malaquias não é livro de bênção. Malaquias é livro de sentença. Mas temos também outros livros que eles usam, outros textos que eles usam para poder convencer você a dar dízimo. Por exemplo, o 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. É outro livro que muito bonito, e quando é lido, você se enche de alegria, e quer dar mais com alegria, porque você foi convencido a dar com alegria. Mas o texto é bem claro quando ele diz que Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua conforme propôs o seu coração, porque Deus ama ao que dá com alegria. É verdade, Deus ama a quem dá com alegria, mas a quem dá não na igreja, não na sua congregação, não na denominação, não no seu ministério. A quem dá, olha só, para ajudar ao irmão necessitado doméstico da fé. Perceba que o contexto desse texto, Paulo está incentivando os crentes em Coríntios a estar contribuindo para ajuda mútua. É verdade, para ajuda mútua um dos outros. Ajuda voluntária, ajuda espontânea, para ajudar os domésticos na fé, aos santos que tinham dificuldade. Mas, infelizmente, é usado como que se fosse uma ordenança para você dar dízimo no ministério, ou no culto, ou na igreja, quando, na verdade, o texto verdadeiro, interpretado de forma teológica, dentro do seu contexto, é Paulo incentivando a ajudar uns aos outros. Vou até parafrasear aqui e dizer que se você toda semana, uma vez na semana, como era os costumes da igreja primitiva, uma vez na semana, você levasse aquela contribuição para ajudar os mais necessitados da congregação, aí poderia até ser válido a ideia de uma contribuição, conforme Paulo ensinou para os crentes em Coríntios, que é para a igreja também, porque Jesus já tinha fundado a sua igreja, ela tinha nascido no Ato dos Apóstolos, a igreja já existia. Paulo estava ali doutrinando aqueles que estavam crendo em Jesus por meio da fé, que deveriam contribuir para que todos tivessem tudo em comum e fossem todos abençoados e pudessem reinar em perfeita vitória. Então, perceba aí que a intenção do texto não é mandar você dar dízimo, e sim a você ajudar a seu irmão. Tá ok? Outro texto também que eles usam muito nas congregações para tentar convencer você a dar dízimo. Hebreus capítulo 7, versículo de 2 a 6. Eu estou mandando aqui, enviando aqui para você essas referências bíblicas, mas você pode outra hora sentar com paciência, tranquilidade, e aí meditar nesses textos, que é muito importante, tá certo? Hebreus 7, do 2 a 6. Fala que Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Vamos lá para você entender? A quem também Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque. Porém, o texto não é incentivo à igreja dar dízimo, não. Hebreus 7, 2 a 6 não é incentivo à igreja dar dízimo. Usa esse texto
para lhe convencer e dizer que no Novo Testamento também tem referência para o dízimo. Mas observe que a intenção do texto é fazer você enxergar que o sacerdócio de Cristo é superior ao de Melquisedeque. E não você dá dízimo, porque Abraão deu dízimo também. Tá certo? Esses são alguns textos que eles usam para tentar convencer você a dar dízimo. Mas observe que tem um texto que eles não usam de forma nenhuma, eles usam esse texto. Tá certo? E nós iríamos aqui passar para você, nesse momento, para que você perceba essa realidade. Olha lá. Deuteronômio 14, do 22 ao 29. Esse texto não é lido. Eles não lêem esse texto. Por que não lê? Porque se eles forem ler esse texto, a sua mente vai abrir, os seus olhos vai abrir, e você vai entender que dízimo era uma ordenança de Deus para Israel, e que não era dinheiro, embora existisse dinheiro naquela época, mas era fruto da sua fazenda, da sua agricultura, da sua semente, da sua plantação. Você tinha que levar alimento uma vez no ano. Não é todos os cultos, não é todo domingo. É uma vez no ano, Israel tinha que pegar toda a primícia de sua agricultura, da sua fazenda, e levar até o lugar consagrado, escolhido por Deus, para ali adorar o Senhor e ali ser administrado pelos levitas. A coisa é muito séria, tá bom? Então, tá aí Deuteronômio 14, 22 a 29. Peça a você que depois dê uma lidazinha, porque sua mente vai abrir para você entender que a finalidade do dízimo era para ser levado aonde Deus havia escolhido e que, na verdade, tinha que ser entregue na mão dos levitas, que eram os administradores, porque não trabalhavam, viviam e sobreviviam através dos dízimos e assim eram abençoados, tá certo? Então é necessário observar essa questão porque é de suma importância, mas leia com cuidado e você vai perceber que essa era a intenção, tá bom? Desse texto, para que você possa aprender e continuar crescendo na graça e no conhecimento, porque isso é muito importante, meu amigo, minha amiga, tá bom? Então, lembrando que dízimo era uma oferta para ser entregue lá na mão dos levitas. A coisa é muito séria, viu? Ser entregue na mão do levita. Nunca foi uma ordenança para se levar dinheiro. Olha só, embora dinheiro já existisse, mas era, lá em Deuteronômio, capítulo 14, 22 a 29, era fruto da sua fazenda. Tá bom? Deu para entender aí? Então, esse texto aí ninguém lê, não. Mas o texto de Coríntios, Malaquias, Hebreus, aí leem para tentar induzir e convencer a você dar dízimo. Muito bem, a igreja não está debaixo de maldição para estar guardando a lei e suas ordenanças. Não está, de forma nenhuma. Gálatas 3,10 diz assim: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Se você vai ler em Gálatas 3, você vai encontrar essa palavra que é muito forte. Maldito todo aquele que permanece ou não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Maldito. Então, continuando com a nossa reflexão, se faz necessário observar que não sou eu que estou dizendo que a igreja está debaixo de maldição, mas a palavra, tá bom? Vamos lá. A igreja do Senhor se reúne dentro dessas entidades evangélicas, vivendo sob pressão, pavor e ameaças constantes para dar dízimos. Se reúnem para adorar a Deus com boas intenções, mas infelizmente o que ouve e o que recebe é pressão psicológica para que possam ser convencidos ou induzidos a dar dízimo, com a promessa de que, dando dízimo, serão abençoados e estarão impedindo o devorador entrar em sua casa. Não é verdade? A gente se reúne com a intenção de ouvir uma palavra de fé, mas o que a gente ouve é de dízimo, porque você dando dízimo, o devorador, o migrador,
não entra em sua casa, não quebra sua geladeira, não quebra seu fogão, não quebra seu micro-ondas. Se você não der dízimo, o devorador vai entrar, o migrador vai entrar. Observe que absurdo, quando nós entendemos dentro do contexto de Malaquias, que gafanhoto era esse migrador, esse devorador, e não diabo, pelo amor de Deus, né? Mas infelizmente, por falta de nós não nos inteirarmos no contexto da palavra, ou desconhecermos a palavra, aceitamos que o devorador é o diabo, que o devorador vai entrar, vai destruir, vai colocar doença no seu filho, mas infelizmente essa é a realidade. A igreja entra para adorar e sai dali oprimida, sob pressão psicológica. Negócio é muito sério, viu? Muito sério mesmo. Dízimo, fonte de enriquecimento das empresas evangélicas. Olha a minha pontuação. Dízimo, fonte de enriquecimento das empresas evangélicas. Como Oswaldo, numa igreja não, digo não. Porque se fosse igreja, elas não estariam guardando a lei. Lembre que nós lemos que aquele que está guardando lei é maldito. É maldito, porque infelizmente a lei ficou para trás. Cristo na cruz deu brado de vitória. Ele cumpriu toda a lei. Ele não veio abrogar, não veio destruir, ele veio cumprir. E uma vez que ele cumpriu, nos deu um novo mandamento, um novo testamento. Morreu, o testamento está válido. Então nós não vivemos por lei, vivemos em graça e em perfeita vitória. Então a igreja não está debaixo de maldição, tá certo? Para estar dando dízimo. Então, por isso eu digo, não é igreja, porque se fosse igreja, estaria ensinando graça, favor imerecido e não cobrança de dízimo, tá certo? Se o crente der, está salvo. Se você der dízimo, você está salvo. Você é uma bênção, você é maravilhoso, porque você dá dízimo. Você é obreiro, você é ungido, porque você dá dízimo. Agora, observe uma coisa, mas se você não der dízimo, você não é abençoado, você não é uma bênção, nem assim mesmo? Concorda comigo? Porque é o que nós ouvimos, infelizmente, no cotidiano, que se você der dízimo, você é bênção. Se você não der, você nem orar pode. Tá certo? Então, veja só, quando alguém pontua dessa forma, que se você não der dízimo, você não é abençoado, você não é salvo, está desmerecendo o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Está desmerecendo o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. A coisa é muito séria. Portanto, observe aqui, usar o livro de Malaquias para seduzir ou induzir os de boa fé a dizimar é fazer vão o sacrifício do Senhor Jesus, que cravou toda a nossa dívida na cruz, pagando o preço da nossa eterna redenção. Pagando o preço da nossa eterna redenção. Se alguém na sua congregação, na sua igreja, está usando o livro de Malaquias para induzir dadismo, infelizmente está desmerecendo, está fazendo vã o sacrifício de Cristo, que pagou lá na cruz o preço pela nossa eterna redenção. Você vai ver lá em Colossenses capítulo 2, versículo 14. Pode ler lá. Eu vou resumir. Olha só, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cravando-a na cruz. Então Jesus tirou todo o peso de responsabilidade, de cerimonialismo, de ordenança, de sobre o seu povo, cravou na cruz todas 613 leis e aí nos deu um presente, graça, favor imerecido. Paulo vai dizer, escrevendo aos Efésios, que nós servimos a Deus por graça. Pela graça sois salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então você é salvo, meu irmão, não por pagar preço, não. Você é salvo por graça, presente de Deus. Deus resolveu lhe presentear, embora você não mereça, nós não mereçamos. Ele nos presenteou com essa grande salvação. Tome posse disso e sirva a Deus com liberdade, sem ter que estar pagando preço nenhum, porque não é ordenança, não é mandamento, não é ordem do Senhor Jesus. É ordenança, é mandamento para Israel, que hoje já não fazem porque o templo foi destruído, tá certo? Então não sejamos coniventes de forma nenhuma, não sejamos coniventes com aqueles que praticam e vivem praticando o erro. Que você possa ter entendido
nesse vídeo rápido de que você não é mais obrigado, ou você nunca foi obrigado, porque nós nascemos depois da cruz, já nascemos sem pecado, né? Já nascemos sem ordenança, a lei já tinha sido cumprida, nascemos debaixo da graça. E uma vez que nascemos debaixo da graça, não temos nenhuma obrigação de estar contribuindo com o dízimo. Agora sim, se você tem seu irmão necessitado, conhece que ele está necessitado, conhece que ele precisa de uma ajuda, com certeza cumpra um dos maiores mandamentos, amar o seu próximo como a si mesmo. Está certo? Então essa é a grande realidade. Então não seja conivente com o erro, porque se você é conivente com o erro, logo você também pode estar fazendo vã o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário para poder lhe dar liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitos, infelizmente, tiram o dinheiro que seria para o lazer da família, que seria para o lazer do seu cotidiano, para poder usufruir as bênçãos que Deus deixou aqui na terra, para enquanto nessa matéria usufruirmos, deixa muitas vezes de estar usufruindo, pega seu dinheiro suado, que foi batalhado, dinheiro que você poderia estar usando para sua satisfação e seu prazer, para dar como uma obrigação. Dar voluntariamente para ajudar um irmão é bíblico, está lá no canon de Coríntios, Paulo dizendo que Deus ama quem dá com alegria para ajudar seu irmão, mas dá como obrigação, porque se você não der, você não é salvo. Se você não der, não é abençoado. Infelizmente, isso é uma aberração. E estamos aqui trazendo esse vídeo para que você venha se despertar e buscar a Deus em espírito e em verdade, adorando com sabedoria e buscando conhecimento de Deus. Tá certo, meu irmão, minha irmã? Então já quero desejar que Deus continue lhe abençoando. Tá certo? Que o Senhor Jesus abra seus olhos, ilumine a sua mente para que possa entender as verdades que Ele liberta. Desejo sim de coração que Deus abra a sua mente, ilumine seus olhos, os olhos do entendimento, para que você venha entender que Deus lhe chamou para viver em liberdade e não subjugado à lei. Quem está na lei, olha, e não guarda todos os 613 mandamentos, está debaixo de maldição. Eu fico assustado, porque hoje querem guardar só um dos mandamentos, dízimo, mas não guarda os outros, né? É fazer sacrifício, cortar o prepúcio, a circuncisão do prepúcio e muitas outras coisas que tem todo o cerimonialismo na lei, mas não, só querem guardar Malaquias 3:10 para que você continue mantendo essa empresa evangélica. Não é igreja, é empresa evangélica. Falo com toda segurança, com toda autoridade, porque vivi quase 40 anos dentro das denominações evangélicas. Então, falo com base, porque Jesus veio para trazer liberdade. Quem está em Cristo deve carregar um fardo suave e leve. Mateus 11:28, né? Vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso, suave e livre de coração. Deus é leve, Deus é suave, Deus é maravilhoso. Sirva a Deus com alegria, sirva a Deus com liberdade, porque para isso Ele te chamou, para isso Ele te escolheu, para você servir a Ele com liberdade e não debaixo do jugo da lei, tá bom? Então, que Deus abra seus olhos, ilumine a sua mente e você possa continuar crescendo na graça e no conhecimento. E logo mais estamos postando outros vídeos para abrir os olhos do entendimento daqueles que são chamados como eleitos do Senhor Jesus. Você é eleito do Senhor Jesus, tome posse disso, ainda que os homens não entendam, ainda que os homens não queiram, Deus é com você. Você e Deus é a maioria. Tome posse, você e Deus é a maioria. E ninguém arrebata você da mão do Senhor Jesus. Ele disse, Pai, aqueles que o Senhor me deu, ninguém arrebata nas minhas mãos. Não tem morte, não tem profundidade, não tem anjo, não tem principado, não tem luta, não tem batalha, nada nos separará do amor de Deus. Deus continue lhe abençoando. Uma bênção. Fica com Deus, em nome do Senhor.